Muito bem, queridos e amados irmãos presentes, irmãos ouvintes, uma vez mais, eu cumprimento a todos com a doce paz do nosso amado e querido Salvador, Jesus Cristo. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos ouvintes, irmãos presentes, eu gostaria neste momento de pedir a atenção de todos para a leitura e a meditação da Palavra de Deus. Esta mensagem que tem um tema: Deus aborrece o divórcio. Que tema forte, que tema poderoso é este tema que o Senhor colocou no meu coração para transmitir para os moradores da terra, para os moradores do mundo, porque Jesus está cerca, porque Jesus está voltando. E Jesus não quer que ninguém se perca, é que todos sejam salvos, que todos tenham conhecimento da verdade, e a verdade vos libertará. Deus quer salvar a alma deste homem, Deus quer salvar a alma desta mulher, Deus quer salvar os moradores da terra. Portanto, irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, vamos então ler a Santa Bíblia. Nós vamos ler apenas um pequeno versículo para a nossa meditação. Malaquias, capítulo 2, e versículo 16. Eu detesto o divórcio, diz o Senhor Deus de Israel, e aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejam desleais. Aleluia! Que palavra poderosa! Somente este versículo é o suficiente para o Senhor falar com os moradores da terra, para o Senhor falar com os moradores do mundo. Eu quero pedir a atenção dos irmãos presentes e dos irmãos ouvintes para a meditação da Palavra de Deus, que nós vamos transmitir agora, sem rodeio, sem teologia humana, sem gaguejado, sem gritaria, sem mentira e sem engano, para que haja arrependimento e convenção e salvação de almas e vida para o reino de Deus. Aleluia! Santo, santo, santo é o Senhor. Louvado e glorificado é o Senhor. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, o texto sagrado que nós lemos diz que Deus aborrece o divórcio. Mas por que Deus aborrece o divórcio? Por que Deus abomina o divórcio? Porque o divórcio abre a porta para o adultério. A pessoa que se divorcia e casa de novo passa a viver em adultério. Quando o homem se divorcia da mulher e casa com outra mulher, ele passa a viver no adultério. Quando a mulher se divorcia do marido, do esposo, e casa com outro homem, ela passa a viver no adultério. Aleluia!
Malaquias 2, versículo 16, Deus está dizendo: eu detesto o divórcio, diz o Senhor Deus de Israel, e aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, cuidado vós mesmo e não sejais desleais. Então é Deus falando, é o Senhor falando que Ele detesta o divórcio, que Ele aborrece o divórcio, que Ele abomina o divórcio. Aleluia! Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, os líderes religiosos de Israel, eles tinham este costume, eles tinham essa prática de divorciarem e casarem quantas vezes eles queriam. E Deus levantou o profeta Malaquias para pregar contra o divórcio. E o mesmo Deus que usou o profeta Malaquias, que levantou o profeta Malaquias para pregar contra o divórcio no passado, é o mesmo Deus que vai estar falando agora. Deus, moradores da terra, não mudou nada. Deus, Ele é o mesmo. Deus não mudou nada. Deus, Ele é o mesmo. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus da minha alma, o Deus da minha vida, o Deus da minha salvação, o Deus da minha alma, o Deus que me chamou das trevas para a luz. Então, irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, milhões e milhões de ouvintes, Deus aborrece, Deus abomina o divórcio, porque o divórcio abre a porta para o adultério. Quando o homem se divorcia e passa a ter relação com outra mulher, ele está vivendo em adultério. Quando a mulher se divorcia e passa a ter relação com outro homem, ela passa a viver em adultério. Aleluia! Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. A Bíblia diz, Mateus, capítulo 5, versículo 37, disse o Senhor Jesus: seja, porém, o vosso sim, sim, e o vosso não, não, porque passa disto, vem do maligno. Aqui está, o divórcio é obra do maligno, é obra do diabo, é obra de Satanás, porque não pode ser de Deus, e nem de Jesus, e muito menos do Espírito Santo de Deus. Quando um casal, aleluia, se apresentou no tribunal para se casar, ele fez um juramento perante o juiz, perante as testemunhas e perante a palavra de Deus. Ele prometeu ser fiel em tudo, ser fiel até a morte. Então só a morte pode separar um do outro, e nada mais, e nada mais. Ninguém pode, ninguém tem o poder de separar um casamento perante Deus. Ninguém tem este poder, disse o Senhor Jesus. Irmãos queridos, irmãos amados, o divórcio é obra de Satanás. O diabo, ele quer que o homem se divorcie, quer que o homem viver na prática do pecado.
O diabo quer que a mulher se divorcia para ela viver na prática do pecado. Irmãos queridos, irmãos amados, a Bíblia diz, Mateus 19, versículo 5, disse o Senhor Jesus, ele disse, portanto, deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Mateus 19, versículo 6. Assim, já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos ouvintes, o casamento é uma instituição divina. O casamento é uma bênção de Deus e é aprovado por Deus. E aquilo que Deus ajuntou, o homem não pode separar. O diabo não quer que o homem, a mulher se case, não. O diabo quer que o homem viva amigado na prostituição, no adultério, na fornicação, no pecado contra Deus e na maldade e na mentira. É isso que o diabo quer. É isto que Satanás quer, que o homem, que a mulher viva na prática do erro, viva na prática do pecado. A Bíblia diz, Marcos 10, versículo 7, disse o Senhor Jesus, por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e une-se-á a sua mulher. Marcos 10, versículo 8, e serão os dois uma só carne. Marcos 10, versículo 9, portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Irmãos queridos, o homem, ele não tem nenhum poder diante de Deus de separar um matrimônio, de separar um casamento. O homem não tem este poder. Jesus está dizendo que aquilo que Deus ajuntou, o homem não pode separar. Aleluia! Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. Ninguém tem este poder. Ninguém tem, aleluia, diante de Deus, este poder de separar um casamento. Ninguém, somente a morte. Porque foi feito um juramento, ser fiel até a morte. Você lembra, meu irmão, que quando você foi casar, você fez um juramento perante o juiz, perante as testemunhas, perante a palavra de Deus. Você fez um juramento e você prometeu ser fiel até a morte. E agora, se voltou atrás com a tua palavra, aleluia, Jesus diz que as nossas palavras sejam sim, sim, não, não. O que passa disso vem do maligno, vem de procedência maligna. Então o divórcio é uma obra maligna. Você lembra, minha irmã, que quando você foi casar, você fez um juramento perante o juiz, perante as testemunhas, perante a palavra de Deus? Você não fez um juramento?
que seria fiel todos os dias da tua vida, que seria fiel até a morte. Então, se a morte separa um do outro, então o divórcio é obra do diabo, porque não pode ser de Deus, não pode ser de Jesus, e muito menos do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz, Gênesis, capítulo 2, versículo 24, disse o Senhor: portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unir-se-á a sua mulher, e serão dois uma só carne. Aleluia. Então aí está a palavra de Deus. O Senhor, Ele fez a primeira união, o primeiro matrimônio, o primeiro casamento. Deus, Ele uniu Adão e Eva e Adão. Aleluia. Então o casamento é uma instituição divina e é aprovado por Deus, porque Deus não quer que o homem viva amigado, Deus não quer que o homem viva em adultério, Deus não quer que o homem viva em prostituição. Deus quer que o homem viva casado. Não é bom que o homem viva só. Deus preparou a mulher, Deus preparou a disjuntora, Deus preparou a companheira para o homem, para que o homem viva em família, para que o homem viva casado, como manda a lei divina, como manda as escrituras sagradas. A Bíblia diz, Efésios, capítulo 5, versículo 31, diz o apóstolo Paulo: por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Aleluia. Está vendo? Meus queridos, meus amados, o homem e a mulher, quando eles se casam, eles passam a ser uma só pessoa, os dois unidos pelas escrituras sagradas, pelo poder de Deus, passa agora a viver uma só pessoa. O homem deixou o pai, deixou a mãe e se uniu com a sua mulher. Agora os dois serão uma só pessoa, marido e mulher, esposo e esposa. Então não pode haver separação, não pode haver divórcio. O que tem que fazer é perdoar um ao outro, reconciliar um com o outro, mas todavia não poderão se divorciarem, porque é contra a lei divina, é contra as escrituras sagradas, é contra a vontade de Deus, é um pecado abominável, é uma abominação diante de Deus. Deus, Ele abomina, Deus, Ele aborrece o divórcio. Aleluia. A Bíblia diz, Romanos, capítulo 7, versículo 2, diz o apóstolo Paulo: por exemplo, a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está ligado a ele pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. Romanos 7,
versículo 3, de sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se unisse a outro homem, mas morto o marido, está livre da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, veja a palavra de Deus, veja os conselhos do homem de Deus, do apóstolo Paulo, quando ele pregava as suas mensagens. Ele dizia que a mulher casada está sujeita ao seu marido enquanto ele viver. Enquanto ele viver. A mulher casada, ela é sujeita ao marido dela enquanto ele viver. Enquanto ele tiver vida na terra, ela é sujeita a ele. Aleluia. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se unisse a outro homem. Mas morto o marido, está livre da lei. E assim não será adúltera se for de outro marido. Meus queridos, irmãos amados, irmãos presentes, milhões e milhões, e milhões e milhões de ouvintes. A mulher casada, se ela se separou do seu marido e ela casou com outro homem, ela vive com outro homem, e o marido dela, que ela casou primeiro, estiver vivo, ela está em adultério. Ela é uma mulher adúltera. Está com a vida comprometida. Está com a salvação comprometida. Porque os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Não herdarão. Aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor. Irmãos queridos, irmãos amados, veja, são milhões e milhões e milhões de almas e vida que o diabo está enganando com o divórcio. Quando a mulher se casou com um homem e se separou dele e passou a viver com outro homem, irmãos queridos, preste bem atenção. Se o esposo dela, que ela casou primeiro, estiver vivo, ela está em adultério. Ela está com a sua salvação comprometida. Porque os adúlteros não herdarão o reino de Deus. O diabo está enganando as almas, os moradores da terra, com o divórcio. Da mesma maneira, o homem, se o homem se casou com uma mulher e ele se separou dela e se uniu com outra mulher, e a sua mulher, que ele casou primeiro, estiver viva, ele está em adultério, está com a sua salvação comprometida, porque os adúlteros não herdarão o reino de Deus, não herdarão. Meus queridos, meus amados, meus presentes, irmãos ouvintes, a Bíblia diz, Romanos, capítulo 10, versículo 17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você está ouvindo a palavra de Deus? Receba a palavra de Deus.
palavra de Deus e no poder da palavra de Deus. Deus vai libertar a tua vida. Deus vai resgatar a tua vida. Deus vai transformar a tua vida. Deus vai salvar a tua vida. Em nome de Jesus, o nosso Salvador. Aleluia. Aleluia. Santo, santo é o Senhor. Louvado e glorificado é o Senhor. A Bíblia diz, Lucas, capítulo 16, versículo 18, disse o Senhor Jesus: qualquer que deixa sua mulher e casa com outra, adultera, e aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera também. Irmãos queridos, irmãos presentes, irmãos ouvintes, o Senhor Jesus disse qualquer. Ele está falando globalmente, seja crente ou não crente, seja grande ou seja pequeno, seja rico ou seja pobre, seja preto ou seja branco, qualquer, disse o Senhor Jesus. Qualquer. Jesus está falando qualquer. Ele está falando por todos. Globalmente, qualquer. Jesus está falando qualquer. Lucas 16, versículo 18, disse Jesus, qualquer, seja quem for, qualquer que deixa sua mulher e casa com outra, adultera, e aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera também. Meu Deus do céu, são milhões e milhões e milhões de almas e vidas que o diabo está enganando com o divórcio. São milhões e milhões e milhões de almas e vidas que Satanás está enganando através do divórcio. Quantos que casou e divorciou? Quantos que já casou 2, 3, 4 vezes? Estão tudo contaminados, estão tudo comprometidos, estão tudo enganados. Mas no poder da palavra, aquele que dá ouvido à palavra, aquele que recebe a palavra, aquele que aceita a palavra de Deus, Deus liberta, Deus transforma, Deus resgata das prisões do diabo, das prisões de Satanás. Porque o divórcio é uma prisão, onde o diabo aprisiona as almas. Milhões e milhões de almas estão presas por este pecado abominável, por este pecado miserável do divórcio. As almas estão presas, as almas estão amarradas, as almas estão algemadas, as almas estão aprisionadas por Satanás, pelo diabo e os demônios. Mas no poder da palavra, no poder do nome, e no poder do sangue de Jesus, essas prisões do diabo é quebrada, essas algemas de Satanás é quebrada, e Jesus resgata as almas, e Jesus salva as almas para o reino de Deus. A Bíblia diz, Mateus, capítulo 5, versículo 31, disse o Senhor Jesus, também foi dito, qualquer que deixa sua mulher, que lhe dê carta de desquite, carta de divórcio. Mateus 5, versículo 32,
Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casa com a repudiada, comete adultério. Preste atenção, irmãos queridos, irmãos amados, irmãos ouvintes, milhões e milhões e milhões de ouvintes. Quando o Senhor Jesus usou esta expressão, a não ser por causa de prostituição, é porque não tem acordo, não tem motivo para a separação matrimonial. Não tem motivo e nem acordo para o divórcio. Em um casamento, por quê? Porque a pessoa casada não pode se prostituir. A pessoa casada não se prostitui. Não. Não existe prostituição em um casamento. Existe adultério. Porque a pessoa casada não se prostitui. Não. Se uma pessoa casada fizer relação fora do seu casamento, isso é adultério e não prostituição. Não existe prostituição em casamento. Não. Quando a mulher é infiel ao marido, ela não está prostituindo, ela está adulterando. Quando o homem é infiel à esposa, ele não está se prostituindo, ele está adulterando, é adultério. Por isso que Jesus falou desta maneira, a não ser por causa de prostituição, porque não tem acordo. Não tem acordo. Não existe prostituição em um casamento. Não. É adultério mesmo. Quando a mulher trai o marido, ela não está prostituindo, ela está adulterando. Quando o homem trai a mulher, ele não está prostituindo, ele está adulterando. Então não tem acordo. Aleluia. A Bíblia de Marcos 10, versículo 11, disse o Senhor Jesus. Ele respondeu: quem repudiar sua mulher e casar com outra, adultera contra aquela. Marcos 10, versículo 12. E se a mulher repudiar o seu marido e casar com outro, adultera. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, são milhões e milhões e milhões de almas e vidas que Satanás está enganando com o divórcio. A pessoa que se divorciou e casou de novo está com a salvação comprometida, porque os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Se não herda o reino de Deus, vai herdar o quê? Se não vai para o céu, vai para onde? O diabo está enganando os moradores da terra. Satanás está enganando os moradores do mundo com este pecado abominável do divórcio. São milhões e milhões de almas que casaram, divorciaram. O diabo está prendendo e enganando estas almas. Por isso Deus enviou seu Filho Jesus, para que todos aqueles que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Creia na palavra de Deus, meu irmão. Creia na palavra de Deus, minha irmã. Aceite a obra de Deus na tua vida, minha irmã. Aceite a obra de Deus na tua vida, meu irmão. E tu verás a glória de Deus. A Bíblia diz em Mateus, capítulo 19,
e versículo 7, disse o Senhor Jesus, perguntaram-lhe, então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Os fariseus e os judeus, os saduceus, os escribas, os líderes religiosos de Israel, eles fizeram uma pergunta para o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus lhe respondeu na hora, sem rodeio, sem teologia, sem gaguejado, sem gritaria, sem mentira e sem engano. Jesus respondeu na hora. Mateus 19, versículo 8. Respondeu-lhe ele, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vós permitiu repudiar vossas mulheres. Mas no princípio não foi assim. Foi Moisés que ordenou que os filhos de Israel se divorciassem por causa da dureza dos seus corações. Mas não foi Deus. Não. Jamais Deus ia abrir a porta para este pecado miserável, abominável. Não foi Deus, não. Não foi Deus que mandou o povo se divorciar, não. Quem mandou foi Moisés. E Moisés não é Deus. E Moisés não pode salvar ninguém. Então nós temos que obedecer a Deus. Então nós temos que obedecer a Bíblia. Então nós temos que obedecer a palavra de Deus. E não o homem. Temos que obedecer a palavra de Deus. Então o divórcio que autorizou foi Moisés. E não Deus. E não o Senhor. E não o Espírito Santo. Não. Mateus 19, versículo 9. Jesus disse, eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição e casar com outra, comete adultério. E o que casa com a repudiada também comete adultério. Quando o Senhor usou essa expressão, porque não tem acordo, não existe acordo, não existe prostituição em um casamento. Não existe prostituição no casamento, não. Uma pessoa casada não se prostitui, não. A pessoa casada, ela adultera quando ela é infiel. Quando a mulher, ela faz relação com outro homem, ela está adulterando e não prostituindo. Quando o homem faz relação com outra mulher, ele não está prostituindo, ele está adulterando. Então não existe acordo para o divórcio. Não existe acordo para a separação matrimonial. O que tem de fazer, pastor, é perdão, é perdoar um ao outro, é se humilhar um para o outro. Aleluia! Os conselhos do apóstolo Paulo e do Senhor Jesus é que o marido não deixe a mulher e a mulher não deixe o marido, mas que reconcilie um com o outro. A Bíblia diz, 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 10, todavia, aos casados, mando, não eu, mas o Senhor,
que a mulher não se aparte do marido. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 11. Se porém se apartar, que fique sem casar, ou que reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Meus queridos, irmãos amados, e são os conselhos do homem de Deus, e são os conselhos de Jesus. Por quê? Porque Deus, ele ama a alma do homem, porque Deus, ele ama a alma da mulher, porque Deus não quer que o homem se perca, porque Deus não quer que a mulher se perca, mas que sejam salvos. Se porventura haver separação em um casamento, a mulher não pode mais ter contato com outro homem, não. E nem o homem ter contato com outra mulher, não. Se porventura tiverem contato, relações, vão viver em adultério, vão estar com a sua salvação comprometida, porque os adúlteros não herdarão o reino de Deus. É por isso que o diabo, Satanás, faz as pessoas se divorciarem, que é para viver em pecado, para estar com a vida comprometida perante Deus. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. A Bíblia diz, 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 39, disse Paulo: a mulher casada está ligada pela lei enquanto o seu marido vive, mas se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja o Senhor. Então preste atenção que a mulher casada, ela está ligada ao seu marido pela lei, está sujeito ao seu marido pela lei, enquanto ele viver, enquanto ele tiver vida. Se o marido dela viver, estiver vivo, e ela passar a ter relação com outro homem, ela é uma mulher adúltera, ela está em adultério, não tem para onde correr, está em adultério, está com a vida comprometida. O diabo está enganando. Da mesma maneira o homem casado, ele não pode ter contato com outra mulher, não, porque se ele tiver contato com outra mulher, ele é um homem adúltero, está em adultério e está com a vida comprometida. E não tem bababá, não tem conversa. A Bíblia é a palavra de Deus. O diabo tenta esconder as verdades da palavra de Deus. Satanás, ele tenta esconder as verdades da palavra de Deus. Pastor, você tem que pregar o amor. É isso mesmo. Para que amor mais perfeito do que esse? Para que amor mais perfeito do que o amor de Deus, que está falando contigo, para salvar a tua alma, que o diabo está te enganando com esse divórcio, com esse adultério, com essa fornicação, com essa prostituição, com este jogo, com este vício, com esta maquiagem, com esta vaidade, com esta pintura. O diabo está te enganando, minha irmã. Você está enganada, você está equivocada, você está cega, você está perdida,
Você precisa conhecer a verdade. Você precisa aceitar a verdade. Você precisa se arrepender e se converter para salvar a tua alma, para salvar a tua vida. Aleluia! Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. A Bíblia diz, João, capítulo 4, e versículo 14. Disse o Senhor Jesus: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Beberás a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. João 4, versículo 15. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que eu não mais tenha sede, e nem precise aqui tirá-la. João 4, versículo 16. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e venha cá. João 4, versículo 17. Respondeu ela: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: tem razão em dizer que não tens marido. João 4, versículo 18. Tu já tiveste 5 maridos, e o que agora tem não é teu marido. Isto disseste com verdade. João 4, versículo 19. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Aleluia. A mulher samaritana, ela foi mulher de 6 maridos. A mulher samaritana era uma mulher adúltera. Era uma mulher acostumada a tomar o marido de outras mulheres. E o Senhor Jesus revelou a sua vida e libertou ela destas obras do diabo, destas obras de Satanás. A mulher samaritana era uma mulher perigosa. Ela era acostumada a tomar a mulher de outros homens, tomar o homem de outras mulheres, perdão. A mulher samaritana, ela era acostumada a tomar o marido de outras mulheres. Era uma mulher adúltera. Foi mulher de 6 maridos. Foi mulher de 6 homens. Estava oprimida, escravizada. Aleluia. E Jesus libertou ela. E Jesus mudou a vida dela. Porque ela teve encontro com Jesus. Quando a mulher tem encontro com Jesus, Jesus muda a vida dela. Jesus perdoa ela. Jesus transforma ela. Jesus salva ela. Da mesma maneira o homem, quando o homem tem encontro com Jesus, Jesus muda a vida dele. Jesus liberta ele, transforma ele, perdoa ele, salva ele. A mulher samaritana vivia em trevas, vivia na escuridão, vivia em adultério. Foi mulher de 6 maridos. Aleluia! Graças a Deus que aqui em Manaus não tem esse tipo de mulher. Não tem essa classe de mulher perigosa como a mulher samaritana. A mulher samaritana era perigosa. Mulher de 6 maridos. Graças a Deus que em Manaus não existe esse tipo de mulher. Graças a Deus. Mas estou pregando a palavra de Deus, porque Jesus te ama, minha irmã. Tu pensa que Jesus não conhece a tua vida, minha irmã? Jesus te conhece. Jesus sabe quantos homens tu tem, quantos maridos tu tem, quantos namorados tu tem. Jesus sabe, Jesus conhece. Jesus quer te salvar, minha irmã. E você também, meu irmão. Tu pensa que Jesus não te conhece? Jesus te conhece.
Jesus sabe quem é você melhor do que você mesmo. Ele sabe quantas mulheres tu tem. Ele sabe quantas amantes tu tem. Ele sabe. Ele conhecia a vida da mulher samaritana. Quando ela teve encontro com Jesus, Jesus disse para ela: aquele que beber da água que eu der nunca mais terá sede. Mas se for uma sede de água que jorra para a vida eterna. A mulher ficou maravilhada. A mulher disse: Senhor, então me dá desta água, para que eu beba e não tenha mais sede. E não sei preciso que eu venha aqui tirá-la neste poço. Aí Jesus disse: então vai na tua casa, pega o teu marido e traz ele aqui. Ela pensou que Jesus não conhecia a vida dela. Ela disse: Senhor, mas eu não tenho marido. Jesus disse: é verdade, tu não tem marido mesmo não. Se tu já tiver 5 maridos, o que tu tem agora não é teu. Então, a mulher samaritana era acostumada a tomar o marido de outras mulheres. A mulher era adulta, a mulher era uma mulher pecadora. A mulher vivia em treva. A mulher vivia no pecado. Mas quando ela teve o encontro com Jesus, Jesus libertou ela. Jesus transformou ela. Jesus salvou ela. E não é diferente, minha irmã. E não é diferente, meu irmão, que Jesus quer salvar você também. Jesus quer mudar a tua vida também. Somente abra teu coração. Aceite a palavra de Deus. Receba a palavra de Deus. Que Deus te perdoa, que Deus te liberta, que Deus te transforma, que Deus te dá vitória. Aleluia. João Batista também ele pregou contra o adultério do rei Herodes, que se divorciou da esposa e casou com a mulher do seu irmão Filipe. Que coisa terrível! Esse pecado estava oculto. Porque a sociedade não podia saber. Porque Herodes e Filipe eram 2 homens públicos. Isso era um escândalo na vida de um homem público. Isso era um escândalo perante a sociedade naquela época. Aleluia! A Bíblia diz, Marcos, capítulo 6, versículo 17. Pois o próprio Herodes mandará prender a João e encerrá-lo no cárcere por causa de Herodes, com quem se havia casado, embora ela fosse mulher do seu irmão Filipe. Presta atenção, Filipe e Herodes eram 2 irmãos de sangue, eram 2 homens públicos. Herodes deixou a esposa, separou da esposa, divorciou da esposa e se casou com Heródias, mulher do seu irmão Filipe. Que coisa terrível! Essas mesmas imundícias, essas mesmas abominações acontecem no dia de hoje. Quantos homens que estão traindo seu próprio irmão, e quantas mulheres que estão traindo a sua própria irmã. Tudo isso é obra do diabo, tudo isso é obra de Satanás, porque de Deus não é, porque de Jesus não é, e muito menos do Espírito Santo de Deus. Isso é obra do diabo mesmo, isso é obra de Satanás mesmo. Isso é adultério, isso é pecado, isso é uma abominação,
Isto é uma imundícia diante de Deus. Aleluia! Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. Marcos 6, versículo 18, pois João dizia a Herodes: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. Presta atenção, o que foi que Herodes fez? Tomou a mulher do irmão, casou com a mulher do irmão. Está vendo? É isso que vem acontecendo no dia de hoje, no meio desta geração perversa e pecadora, adúltera, prostituta, sanguinária, que não tem temor de Deus, que não respeita a palavra de Deus. Mas Jesus te ama, minha irmã. Mas Jesus te ama, meu irmão. Herodes tomou a mulher de seu irmão Felipe e se casou com ela. Esse pecado estava oculto entre família. Mas Deus usou o profeta João Batista para pregar. Aleluia! Deus usou João para pregar contra este pecado miserável, abominável, que estava praticando Herodes, que havia tomado a mulher do seu próprio irmão e havia casado com ela. Aleluia! Estava em adultério. Aleluia! Com a mulher do seu próprio irmão Felipe. São milhões e milhões de almas em vida que Satanás está enganando com o divórcio. O diabo está enganando com o divórcio. Mas aqui agora, você está ouvindo a palavra de Deus para salvar a tua alma, que o diabo está te enganando com esse divórcio, com esse pecado. Satanás vai estar te enganando, minha irmã. Satanás vai estar te enganando, meu irmão. Reconcilia com o teu marido. Reconcilia com a tua esposa. Faz um concerto com Deus. Te humilha para Deus. E Deus vai usar de misericórdia e perdoar o teu pecado e restaurar o teu lar, a tua vida, o teu casamento, a tua família. É melhor você se humilhar agora e reconciliar com teu esposo ou com a tua esposa, porque depois que o Senhor Jesus arrebatar essa igreja, aí não tem mais jeito, aí não tem mais oportunidade. Finalmente, todos vão ter que comparecer no tribunal de Cristo. E todos os ímpios, os moradores da terra, vão ter que comparecer no trono branco, no juízo final. A Bíblia diz, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, disse Paulo: pois todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Você que se divorciou e passou a viver com outra pessoa no adultério, aqui agora tu vai receber o teu galardão, tu vai receber a tua recompensa. Que Deus te abençoe, que você possa se arrepender antes do arrebatamento da igreja. A Bíblia diz, Apocalipse 20, versículo 11, disse João:
Então vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele. Da presença dele fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Apocalipse 20, versículo 12. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriram-se livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. Agora, este mundo, estes homens, estas mulheres que taparam os seus ouvidos, que endureceram os seus corações, para não dar ouvido e nem receber a palavra de Deus. Agora, no juízo final, eles vão receber a sua recompensa. Eles vão estar perante o trono branco para serem julgados pelas suas obras, pelos seus trabalhos, pelos seus testemunhos, pelos seus frutos. Apocalipse 20, versículo 15, disse João: e todo aquele que não foi achado e escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Você que não se arrependeu, você que não se converteu, você que não crê na palavra de Deus, você que não aceitou Jesus como teu Salvador, preferindo viver no erro, no pecado, agora você vai comparecer no juízo final, no trono branco, para receber a tua recompensa pelo teu erro, pelo teu pecado, segundo as tuas obras, segundo a dureza do teu coração. Meus queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, este é o Evangelho do Reino de Deus. Este é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Este é o Evangelho que tem o poder para resgatar as almas das trevas, das prisões do diabo, das prisões de Satanás. Então, hoje, você está ouvindo o anúncio da palavra, o anúncio do Evangelho, o Evangelho santo, o Evangelho eterno, o Evangelho poderoso para salvar a tua vida, para salvar a tua alma. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, que Deus te abençoe, que o Espírito Santo de Deus continue falando muito mais e mais em cada coração. Deus o abençoe, Deus o abençoe. Eu gostaria neste momento de fazer uma breve oração, uma palavra de oração. Ore conosco, irmãos presentes, irmãos ouvintes. Grande Deus, maravilhoso e eterno Pai que está no céu, Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, aí está, meu Deus, a tua palavra que o Senhor colocou no meu coração para transmitir aos moradores da terra, aos moradores do mundo. Senhor, eu oro neste momento para que o Senhor tenha misericórdia,
para que o Senhor tenha compaixão, para que o Senhor venha perdoar, para que o Senhor venha libertar, para que o Senhor venha resgatar, para que o Senhor venha salvar a vida deste homem, a alma deste homem, a vida desta mulher, a alma desta mulher, que o diabo está oprimindo, que o diabo está prendendo, que o diabo está enganando, através do divórcio, através do pecado, através da iniquidade, através do erro, da mentira e do engano. Senhor, vai quebrando estas prisões espiritual, vai quebrando estas algemas, vai quebrando estas cadeias, vai quebrando, Senhor. Quebra, Jesus, quebra estas prisões do diabo, que prende este homem, que prende esta mulher. Deus apontar este demônio de divórcio, Deus apontar este demônio do adultério, Deus apontar este demônio do pecado, Deus apontar, Senhor. Meu Deus e meu Pai, tenha misericórdia, tenha compaixão destas vidas, tenha misericórdia destas almas. Senhor, passa teu sangue agora na vida desta mulher, liberta esta mulher, liberta este homem, liberta, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor, tenha compaixão, Senhor. Lança por terra, meu Pai, toda obra do diabo, caia por terra, Satanás. Sai da vida deste homem, sai da vida desta mulher, sai da mente dele, sai da mente dela, sai do pensamento dele, sai do pensamento dela, sai do coração dele, sai do coração dela. Sai embora, Satanás. Sai demônio, sai diabo, sai espírito imundo, sai, pelo poder do nome, pelo poder do sangue de Jesus Cristo, pelo poder da palavra, pelo poder do Evangelho. Eu te repreendo, demônio, te repreendo, espírito imundo, te repreendo, espírito mau, te repreendo, demônio do adultério, te repreendo, demônio do divórcio, te repreendo, demônio do pecado, da maldade. Sai da vida deste homem, sai da vida desta mulher, sai deste lar, sai desta casa, sai desta família, sai deste casamento. Sai da obra, sai no nome de Jesus. Vai queimando, Jesus, queima, Senhor, queima as enfermidades, Senhor, queima este mal, queima esta doença, queima, Jesus, queima, Senhor, esta hemorragia, queima esse cisto, queima esse caroço no seio, queima essa doença na próstata, queima esta hemorragia no ventre, queima, Jesus, vai queimando a diabetes, queima o câncer, queima a bruxaria, a macumbaria, a feitiçaria, queima, Jesus, queima todo mal agora, queima a mortandade, queima o derrame, a paralisia, sai cegueira, sai derrame, sai enfermidade, sai do ventre desta mulher, sai do corpo desta mulher, sai do corpo deste homem, sai do sangue dos ossos dele, onde estiver a enfermidade, onde estiver a bactéria, onde estiver a inflamação, onde estiver o problema, sai diabo, sai demônio, sai enfermidade, pelo poder do nome, pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Deus o abençoe, Deus o abençoe. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, eu gostaria neste momento de fazer uma oração de confissão. Eu vou falar e você vai repetir. Você vai repetir as palavras que eu falo em oração de confissão. E Deus vai abençoar a tua vida. E Deus vai mudar a tua vida. E Deus vai te dar vitória. Em nome de Jesus. Vamos lá. Irmãos presentes, irmãos ouvintes, milhões e milhões e milhões de ouvintes, irmãos presentes, aqui em Manaus, vamos todos
todos. Você vai repetir agora. Você que está desviado, você vai reconciliar com Jesus. E você que ainda não aceitou Jesus, você vai confessar Jesus, você vai aceitar Jesus e Jesus vai salvar a tua vida. Então vamos lá, com muita fé, todos, vamos, irmãos presentes, irmãos ouvintes, milhões e milhões de ouvintes. Repete-me alegre e bem contente. Vamos, fale comigo. Senhor Jesus, eu te agradeço pela tua palavra que eu acabei de ouvir. Senhor Jesus, eu estou te confessando, reconciliando, te aceitando como Salvador na minha vida, na minha alma. Senhor Jesus, escreve meu nome lá no céu, no livro da vida, e sela com teu sangue para o grande dia da salvação e a vida eterna com o Senhor. Senhor Jesus, perdoa agora todos meus pecados, me liberta, me transforma, que eu te prometo ser fiel com a tua palavra. Senhor Jesus, hoje meus olhos com o colírio do Espírito Santo de Deus para os meus olhos, não olhar, não adorar, não assistir por televisão a imagem da besta que Satanás está enganando os moradores da terra. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida, eu entrego a minha alma, eu entrego meus caminhos, eu entrego a minha família nas tuas mãos, para o Senhor salvar e dar vida eterna no Senhor. Amém e amém, Jesus. Deus o abençoe, Deus o abençoe. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, desde já, todos estão convidados para fazer uma visita em qualquer uma das nossas igrejas pentecostal Deus e Amor. Aqui em Manaus, a nossa sede estadual da Igreja Pentecostal Deus e Amor está localizado na rua Alexandre Amorim, 525, no bairro de Aparecida, no centro, atrás do Colégio Militar. Temos culto todos os dias, de domingo a domingo, de manhã, meio-dia, tarde, à noite. A entrada é livre. Jesus garante a tua vitória. Deus o abençoe. Deus o abençoe. Falou com vocês o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. E seu irmão em Cristo, Pastor Raimundo Nonato. Deus o abençoe. Fiquem todos na doce paz do nosso amado
e querido Salvador, Jesus Cristo. Amém e amém. Jesus.